você puder ficar de pé um pouquinho, vamos pedir o Espírito Santo que nos ajude nesta hora. Nós já o invocamos na invocação à Santíssima Trindade, no início da Santa Missa, mas eu preciso que Ele nos ajude nesse momento um pouquinho mais. Se você me permitir, a gente pode cantar uma canção ao Espírito Santo? Pode ser? Pode sim. Pode ou não pode? Senão a gente já manda ele embora, né? Se não puder, a gente despacha logo ele, né? Então vamos cantar uma canção ao Espírito Santo, pedir que Ele nos ajude a mergulhar nesse tema da noite, nessa partilha, pregação, formação, aquilo que Deus nos ajudará a viver para melhor viver a nossa vida. Deus nos trouxe aqui para isso. Somos igreja para isto. Ninguém vai à igreja para outro motivo senão para encontrar Jesus, ouvir a sua palavra, ser conduzido por Ele, pelo seu Espírito, poder colocar isso na vida, na lida do nosso dia a dia, que nem sempre é fácil. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, tem dia que a gente mata um leão, tem dia que a gente mata uma boiada inteira. Assim a gente vai vivendo, contando com a graça do Espírito Santo. Feche um pouquinho os seus olhos, cantemos juntos. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para livrar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para livrar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Se você desejar, move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, meu coração. Deixa minha vida no amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Deixa minha vida no amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim, Deus Espírito. Queremos confiar ao Espírito Santo as nossas famílias, a família de cada um de nós, os sofrimentos do dia a dia, as lutas, as alegrias, as satisfações pela grandeza de ser e de viver família. O uso da fé que nós usamos sempre pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, esposa, pelos nossos netos, enfim, por aqueles que convivem conosco na nossa casa, na nossa vida, e sempre recebe o cuidado, a oração, o apoio, o diálogo, a escuta. Tem vezes que não conseguimos fazer corretamente, extrapolamos na palavra, no julgamento, às vezes não queremos escutar, tem dias que nós perdemos a paciência, mas tudo isso que
confiar ao Espírito Santo para que nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça. Que por esta Santa Eucaristia, nessa 7ª noite do nosso novenário, também alcancemos graças pela intercessão da Virgem do Carmo, nossa Mãe, Nossa Senhora, graças para as nossas famílias, para a família de cada um de nós, e também, de modo muito especial, para as famílias que mais estão precisadas, aquelas que estão em situações tristes, aquelas que estão com dificuldade no relacionamento conjugal, no relacionamento entre os filhos. Queremos pedir, Senhor, o socorro do vosso amor, que nós chamamos Espírito Santo, que é o amor que procede da tua relação, ó Pai, com o Filho. Pedimos sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa juventude, nesse percurso de descoberta daquilo que Deus quer, da sua identidade, da sua vocação. Também pedimos para os nossos avós, para as pessoas divorciadas, para as pessoas que estão vivendo uma nova união. Também rezamos para as pessoas que estão enlutadas e que também vivem a sua viuvez. Queremos pedir, Senhor, graça sobre graça, sobre as gestantes, sobre as crianças de pouca idade. Queremos pedir também sobre todos os idosos, aqueles que se encontram com enfermidade, aqueles que não podem mais vir à igreja. Queremos rezar e confiar todas as nossas famílias. Move-te em move-te em dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você pode se sentar, se sente, né? Tem gente que está lá fora, não pode se sentar, mas pode se encostar. Então, mais uma vez, quero saudar o meu irmão Padre Gabriel, uma alegria poder estar aqui. E também parabenizar por essa igreja bonita, viu? Eita igreja bonita. Quando a gente entra na igreja, já entra pecando, né? Que fica cobiçando as coisas alheias. Que aí você olha para lá, cobiça a imagem. Cobiça, eita, é uma cobiça alheia. Já estou saindo daqui com um pecado nas costas. E olha que eu tenho que ter cuidado para não ter o pecado da inveja, né? Mas parabéns, Padre Gabriel, por essa transformação aqui. A igreja realmente está católica, né? A igreja está realmente digna de Jesus e de Nossa Senhora. Saudar também o nosso diácono, né? Eu esqueci o seu nome, irmão. Mas no céu a gente não precisa nada disso, né? A gente se encontra lá. O diácono Arlindo. Uma saudação a todos vocês que estão aí fora. Dá para escutar aí, né? Só não pode cochichar, né? Minha avó dizia, quem cochicha, o resto eu não lembro mais. Então vocês não conversem, prestem bem atenção cá. Quem está lá fora também, né? Aqui na frente da igreja, todos vocês que estão aqui, mais uma vez manifesto o meu carinho pelo setor família, né? A pastoral familiar, que é a minha esposa, depois da igreja, e também o ECC, não é? Dois grandes instrumentos de Deus, da grande pastoral familiar, para o cuidado das pessoas.
se eu poderia resumir o que significa ECC e pastoral familiar, eu resumiria nesta frase: cuidar das pessoas. O resto, aquelas palavras todas, é só para a gente embolar o juízo, mas na tradução seria cuidar das pessoas. Primeira coisa que eu gostaria de partilhar, de algumas que eu tentei preparar para vocês aqui do meu Jornal Nacional, é começar lembrando, eu vou lhe atrapalhar porque eu vou descer aqui, começar lembrando o que é família, o que é casamento, né? Porque o tema de nossa noite é educar, não é isso? Que hora é essa? Tem que controlar o horário, viu? É 8h35 já? Vixe! Vocês estão preparados para sair daqui amanhã? Vai ser uma vigília pascal hoje. Louvado seja Deus. Controla o horário aí, viu, minha irmã? Quando der 8h36, tu manda eu parar. Então, a primeira coisa é o que é família, para a gente entender, né? Foi isso que eu disse. Porque o tema da noite é educar a família para a santidade. É um tema muito simples, principalmente para aqueles que receberam o sacramento do matrimônio. Que recebeu o sacramento do matrimônio? Levante a mão. Quem recebeu? Pronto. Então, eles que receberam o sacramento do matrimônio vão lembrar bem disso. Educar a família para a santidade e os frutos do matrimônio. Os frutos, aquilo que gera deste sacramento, é para a eternidade. Não é um tema gigante. O padre me deu um tema que dá uma dissertação de mestrado. Mas a primeira palavra que está no tema é a palavra educar. É conduzir a pessoa para a luz, é tirar para fora, né? Então é levar ao conhecimento. Já aí já diz muita coisa, mas por isso eu queria começar lembrando para nós o que significa família, o que significa casamento, para que a gente entenda a razão pela qual nós somos chamados a educar para a santidade. Porque a gente logo pensa santidade, pensa até que é missão do Papa, do bispo, não é? Do padre, não somente, ou dos religiosos, mas é da família também. E o que é família? O que é casamento? Primeira coisa, de uma maneira muito simples, a família é aquela que assume no mundo um lugar. Um lugar. E que lugar é este? O lugar do amor. O que é família, padre? Família são aquelas pessoas que assumem no mundo um lugar, um só e basta. Mas que lugar é este? O lugar do amor. O lugar do amor. Porque ninguém se une a uma outra pessoa que tenha juízo se não for para amar. Pode até ser que quando se uniram não se amaram, não estavam se amando ainda. Porque muita gente também casa no fogo da paixão, não é? Muita gente. Mas o amor, ele vai sendo gerado com o tempo. Ele vai sendo gerado, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e ganhando todo o espaço da vida. Porque chega um dia que a paixão começa a ter outros endereços, né? Chega o dia que o fogo começa a baixar e ninguém anda aceso a vida toda. Mas o que é que permanece? Aquilo que é mais importante, que é o amor. Por isso a família, ela tem esse lugar no mundo, o lugar do amor. E só para a gente encurtar a conversa, quem é o amor? Hoje é o primeiro dia do novenário ou é o sétimo? Quem é o amor?
Fiquei até com dúvida agora. Quem é o amor? Não tenho medo de dizer não, com a língua bem grande que eu sei que a gente tem. Deus é amor. Quem é o amor? Deus. E aqui a gente já entende, olha, se a família, ela é um lugar do amor no mundo, logo o amor é Deus, então a família, ela é uma representação bem próxima de Deus no mundo. Por isso que a família é chamada a viver de uma maneira muito próxima a Deus, muito próxima, porque é a maneira em que Deus é um sinal visível no mundo, isto é, através da família. Por isso que a família, ela é muito mais do que uma junção de pessoas dentro de uma casa. Se juntou, foi morar junto, está ali um bocado de gente na casa. A família é muito mais que isso. É mais do que um simples grupo de pessoas que se reúnem ou que moram juntas, etc. Por quê, padre? Porque quando Deus quis que a humanidade existisse, Ele criou a família. Não foi isso? Vocês lembram, né? No livro do Gênesis. Aí Deus criou isso, criou o peixe, criou o mar, criou as estrelas, criou. Mas depois Ele criou quem? O homem. E por último, não porque ela é a última, né? Mas é porque é a criatura mais bela da humanidade. Então Deus deixou a maior beleza por último. Então Deus criou o homem e a mulher. E lhe deu destinos sagrados. Porque quando Deus pensou a humanidade, pensou criando uma família para cuidar de tudo aquilo que Ele criou. Por isso a família, ela é desde a criação sagrada. A outra coisa importante, a família, ela é sagrada. Por isso não é simplesmente um juntar de pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: padre, eu quero me casar. Hoje já estamos morando juntos, né? E quero me casar. Então eu quero ir me casar porque eu preciso da bênção de Deus. Eu gosto de dizer bênção de Deus. Bênção de Deus a gente dá na chave do carro, na chave da moto, na chave da casa. Não é verdade? Na água e no sal para se tornar sal bento e água benta. Na casa da gente, a gente chama o padre para dar uma bênção. Quando compra uma casa nova, né, a gente também chama o padre para dar uma bênção. Bênção de Deus no casamento? Não. Porque o casamento, ele é sagrado. Ele não vai receber uma bênção. Eles vão assumir uma vocação. Microfone já parando. A terceira coisa do que é família é uma vocação. Então, mais do que receber a bênção, tá bom, só daqui a pouco você vai de novo. Mais do que receber a bênção, ele recebe a presença. Volta aqui. Eles recebem a presença do próprio Cristo. Então, se Cristo entra na minha casa, Ele não entra só para me dar uma bênção. Ele entra para ser a bênção. É Cristo que une, é Cristo que chama e é Cristo que permanece no casamento. Porque se tirar Cristo do casamento, não sobra nada. Sobra duas pessoas humanas com qualidades e defeitos. Mas se Cristo entra, Cristo assume as nossas fragilidades, a nossa humanidade, e Ele conduz a nossa imperfeição a uma perfeição. Porque em Cristo tudo se aperfeiçoa, tudo melhora, tudo se desenvolve, tudo cresce e também tudo se renova. Porque Ele mesmo disse, né? Eis que renovo, eis que faço novas todas as coisas, que dirá as pessoas, né? Então, três coisas do que é família. Vamos relembrar? Primeiro é o quê? Amor.
o lugar do amor no mundo. O segundo é o quê? É o quê, minha gente? Sagrada. É sagrada. E terceiro é o quê? Uma vocação. O que significa vocação? É um chamado. É uma convocação. A vocação não é só o padre, o frei, a freira que está aqui da congregação, que eu já fiz retiros lá várias vezes. Não. A vocação é a família também. Então a gente tem que sempre lembrar isso. Quando pensar no que é família, sempre lembrar nessas três coisas. Primeiro, ela é um ponto, um sinal do amor de Deus no mundo, um lugar do amor no mundo. Segundo, ela é sagrada. E terceiro, ela é uma vocação, ou seja, ela é um dom de Deus, ela é um chamado de Deus, ela é uma convocação de Deus para uma finalidade no mundo. Assim como toda e qualquer vocação, toda vocação ela é para uma finalidade. E a primeira finalidade de toda vocação é amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui uma coisa bonita, para nós católicos, para nós igreja, só existem duas maneiras de amar a Deus: ou pela vocação matrimonial, ou pela vocação religiosa, que aí engloba toda a vida consagrada, sacerdotes, etc. Isso está escrito em um documento da igreja chamado Orientações Práticas para a Família, Sexualidade Humana, Verdades e Significados, de São João Paulo II, que é um documento que muita gente não sabe que existe, mas é dos mais belos e mais importantes para a família. Aprender a viver como família e aprender a educar, da criança à juventude, os seus filhos, para encaminhar também para a chamada de Deus. Então, duas maneiras de amar a Deus. Por isso a família é um ponto de amor no mundo, porque o outro ponto de amor no mundo é exatamente a vida religiosa, a vida consagrada. Essas duas maneiras existem para amar a Deus, e essas duas maneiras existem para transformar o mundo. Deu para entender, minha gente? Posso ir embora? Tá bom, então vamos lá. Uma coisa bonita que o Papa João Paulo II, né, que é santo, disse em um documento, né? A família é santuário de vida. E santuário significa lugar sagrado, né? Lugar sagrado. E ele continua dizendo: é ali que a vida humana surge de uma nascente sagrada e é cultivada e formada. É missão sagrada da família guardar, revelar e cultivar o amor de Deus para o mundo. Olha que missão bonita da família: guardar, cultivar e revelar o amor de Deus para o mundo. Vamos repetir juntos? Guardar, cultivar e revelar o amor de Deus para o mundo. Mas, padre, como é que a gente guarda o amor de Deus e leva para o mundo, se lá em casa meu marido nem olha para a minha cara? Quando nós namorávamos, nós parecíamos um só, grudados. Depois que casou, parece que tem porco espinho, né? Não se cola, não se chega, né? Quando namorava, meu Deus, beijava, só dava para namorar uma vez por semana, porque arrancava os dentes todos. Na outra semana dava para repor dente, dava para namorar de novo. Agora não tem nem mais beijo de bom dia, de boa noite. Não lembra mais a data do casamento, não lembra mais o dia que sei lá, que tiveram o primeiro filho. Enfim, tem muita gente assim. Tem ou não tem? Tem, muita. E vai ver que uma dessas pessoas é tu que está aqui, e olhando, rezando, precisando se converter. Pois é, hoje chegar em casa, coloca isso em prática, hein?
Porque toda oração sem ação não vale nada de São Tiago. Porque a gente escuta e fica só lá. Tem que praticar. Então, veja como a missão da família é esta. Em nossa casa, em nossa vida, não pode faltar o cultivo do amor. O cultivo de uma boa relação. E esse amor, ele cresce assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, te amando e te respeitando, todos os dias. E tem coisa que eu gosto de dizer, quando a gente vai se confessar, a gente só leva aqueles pecados do dia a dia, mas tem pecado que a gente não confessa. Primeiro, prometi a Deus que ia amar e respeitar todos os dias da minha vida, mas já tem um mês que eu não respeito. Tem um mês que eu não amo. Tem um mês que eu não acolho. Tem marido e mulher que tem séculos que nem namora mais. Não quero mais. O marido vem procurar a esposa, ela sempre está com dor de cabeça, né? Não sei o que é, faltando algum diálogo. Lá na paróquia eu já ensinei os maridos. Eu disse, olha, vocês passem no diabo da farmácia, compre todo tipo de remédio de dor de cabeça, Dorflex, aspirina, coristina A, B, C, D, E, F, G, etc. Um Tilenol, Alvagina de 1 grama. Para quando você for namorar, a mulher dizer, meu amor, estou com a dor de cabeça. Ele, meu amor, eu trouxe a solução, né? Ali dá logo o remédio, para ela ficar logo boa toda, e ali poder namorar à vontade. Aproveitar enquanto pode, né? Porque depois quando a gente chega em idade, o namoro fica reduzido. Então não pode reduzir antes do tempo, né? Tem que aproveitar bastante, porque precisa cultivar o amor, o diálogo, a compreensão, o carinho, uma boa relação, o respeito, a escuta, a partilha, e da mesma maneira com os filhos. Nós estamos num tempo muito difícil, não é? O padre tem 45 anos, eu gosto muito de dizer que deu tempo de eu ver as boas coisas da vida, deu tempo de eu ver meu avô tirando o leite da vaca, deu tempo de brincar de gude, deu tempo de ouvir os meus pais dizendo que se respeita os mais velhos. Naquela época, e olha que eu sou novinho, viu? Não tinha celular, não tinha televisão, porque a gente era pobre, demarré, desci. Quando a gente conseguiu a primeira televisão, tinha que comprar sempre o diabo do Bombril para botar na antena. Eu alcancei tudo isso, não é? Então deu tempo para poder entender as coisas boas que não podem deixar de acontecer na vida da gente. Porque se a gente não viver as funções que são próprias da família, quem é que vai educar a família? E o mundo fica pior, e a culpa não é do político. A culpa vai ser minha e também pode ser sua, porque não está vivendo aquilo que é próprio da família. Quem casou já sabe que casou para isto, para essa finalidade. A gente não pode sempre, não pode esquecer que quando a gente casa, não casa só porque para nós dois ficar juntos, porque a gente se ama, não. Tem vezes que não dá nem para pensar, né? Mas é porque tem uma missão toda para este amor que Deus nos deu. Tanto que tem uma música que diz, quem nos uniu foi Deus, né? Quase todos os casamentos cantam esta, nós até trocar já. Quem nos uniu foi Deus. Então, se foi Deus que nos uniu para viver com Ele. A mesma coisa a mim. Eu sou padre, mas eu sou padre porque Deus me uniu a Ele. E eu tenho uma missão. Se eu não fizer essa missão, falha minha. Não é verdade? Se eu estou na paróquia que estou hoje, do tamanho do planeta a paróquia que eu estou, não é? Se eu não fizer a minha missão, quem vai fazer por mim? O próximo. Não é verdade? Quem é que vai fazer aquilo que é próprio de você, que é pai e que é mãe e que é filho? Ninguém. Quem vai fazer é você. Então é importante essa palavra de São João Paulo II, porque
vivendo isso, nós vamos guardar aquilo que é sagrado. Nós vamos cultivar aquilo que é sagrado. E aí nós vamos revelar aquilo que é sagrado para as outras pessoas. Porque é próprio da família ensinar o amor, ensinar o respeito, ensinar o diálogo, ensinar o carinho, a atenção, ensinar o cuidado para com os outros. É próprio da família. Quem é que cuida de você? Tem que ser a sua família. Quem é que cuida dos seus filhos? Não pode ser a escola, não é a faculdade que vai cuidar. E nem é o catequista ou a catequista. A igreja ela entra como colaboradora, mas a primeira missão de catequizar, de ensinar, de educar, de amar, de corrigir é de quem? Da família, dos pais. Sejam eles pais genéticos, biológicos, sejam pais adotivos, ou sejam pais que se tornam, porque muitos avós, de modo especial avós, a do sexo feminino, cuida dos filhos, Crescemos nessa etapa atualmente. Então, é papel, é papel próprio. E assim, minha gente, a gente vai ajudar o mundo a ser melhor. Porque o mundo de fora só é melhor quando o mundo de dentro é melhor. Quando a minha vida for melhor, a vida dos que me cercam também se torna melhor. Deu para entender? Como é que vai a sua casa? Como é que vai a sua vida? A sua caminhada de fé está ajudando a você construir a sua família ou só está servindo para você de maneira pessoal, particular? Precisamos dar um passo. E é bom porque a gente não vai sozinho, Quem vai conosco é o Senhor. O Senhor quer, por demais, cuidar e salvar as nossas famílias. O Senhor quer. Por que o Senhor quer salvar e cuidar as nossas famílias? Porque é sagrada para você guardar. Porque é sagrada. Porque se é sagrada, pertence a quem? A sua família pertence a quem? E você que é família pertence a quem? Então você é uma pessoa sagrada. Deu para entender? E se é uma pessoa sagrada, se é a família é sagrada, tudo aquilo que não é sagrado não pode estar na nossa vida. Eu posso colocar uma bolsa aqui neste altar? Me retei, não tem lugar para botar a bolsa. Vou botar a bolsa aqui no altar. Posso? Não posso. Não posso por quê? Agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a nossa família. Tem programa de televisão que a gente assiste. Aquela novela horrorosa, aquelas porcarias que passam. Eu nem sei o que está passando, já faz um tempão que eu não assisto televisão. Graças a Deus não me faz falta. Oh, glória a Deus. Pensei que eu nunca ia poder dizer isso. Mas olha que eu não sinto falta não. Ela fica lá na parede, enfeitando. Quando nós, os irmãos, resolvem assistir uma coisa, tudo dorme. Ela faz tão bem que a gente dorme tudo. Uma beleza, Então, quantas coisas a gente deixa entrar na nossa casa? É ou não é? Estragou a família. Quantas coisas entraram na sua família que estragou o sagrado? Olha o celular, as mídias sociais. Olha aquela época que surgiu o computador e que botou os filhos tudo para dentro do quarto. O computador saiu e entrou o celular. Os filhos já andam presos no quarto. Não sai para nada. Se tiver um banheiro, ótimo. Porque já faz tudo por lá mesmo. Quando os pais entram, só está uma bagunça, Parece que passou um redemoinho lá, Jogou tudo para o ar. E quando você vai falar, os filhos reclamam. Ah, lá vem minha mãe, chata. Só e lá vem meu pai, Quantas coisas nós permitimos entrar em nossa casa?
Se eu não posso colocar uma bolsa no altar porque não é conveniente, eu também não posso colocar aquilo que não convém na minha vida e nem na minha casa, porque é de Deus, é sagrado. E eu preciso, aquilo que São João Paulo II disse, eu preciso cultivar o que é bom e o que é correto, para não perder a beleza que é sagrada, a beleza e o poder que é sagrado. E assim, minha gente, se eu pudesse encurtar essa fala, diria, e assim nós vamos educando os nossos filhos, educando uns aos outros e promovendo essa grandeza que se chama santidade. Que se chama santidade. A gente aprendeu com o Papa Francisco que santidade é muito simples. Santidade, eu vou usar uma palavra de uma outra pessoa. Santidade é ser livre. Livre de tudo aquilo que me segura, que me aprisiona, que me amarra, que me faz acorrentado. Livre de tudo aquilo que faz mal ao que é sagrado. Se eu me vejo livre daquilo, eu estou vivendo um processo de santidade, ou seja, eu estou sendo cristão de verdade. Deu para entender? Não é um grau máximo, as alturas, não. A santidade é o caminho de todo batizado, todo católico, todo cristão, todo batizado é chamado a viver como uma pessoa sagrada. E se eu me vejo livre das coisas que me tiram do sagrado, eu estou vivendo bem a minha vida de santidade. E quem vive bem, faz o outro viver bem. Não é verdade? Quem faz o bem é porque está vivendo bem. Quem transmite o bem é porque está vivendo bem. Quem educa é porque está vivendo bem e quer que o outro aprenda também. Não quer que o outro descambe no caminho da perdição. Até aqui, nesse momento que nós falamos, quanta coisa já nos ajuda a identificar como vai a nossa casa, a nossa família. É ou não é? Eu não sei como é que você vive, mas quantas coisas já até aqui nós já entendemos que precisamos observar, analisar e quem sabe levar logo para Jesus, pedir a sua graça, a sua bênção e com sabedoria e discernimento fazer as alterações que precisam, porque também a gente não pode chegar correndo. A partir de hoje, aqui em casa vai ser assim, pá, na mesa. Pronto, aí lascou. Vai precisar de discernimento e de sabedoria, para ir colocando tudo no lugar certo, porque a família é sagrada. O que é importante a gente compreender nesse caminho todo é que esta é missão de todos nós. Porque quando a gente fala família, eu não estou aqui, padre, falando de família, então eu vou pensar na minha mãe e no meu pai. Não, eu sou família, porque eu sou filho. Você é família porque você é filho. Você é família porque você é esposo, esposa, avó, tia, sobrinho, neto, ou seja, enfim, toda pessoa humana é uma família. Então é missão de todos nós. Antes de passar para essa outra parte, queria tocar disso de novo. O que é que na sua vida não compete a uma pessoa que é sagrada a Deus? O que é que na sua casa está lá, mas não deveria estar? Está estragando o brilho, a alegria. Está, em vez de você levar ao conhecimento, você está paralisado nas consequências daquilo que entrou na sua casa e ainda não saiu. Então não vá para casa hoje sem levar essa pulga atrás da orelha, para pensar, para discernir, para que você possa educar para a santidade, ou seja, educar para o caminho certo, educar para a verdade. E é missão da família. Por que é missão da família, padre? E aí eu vou tocar aquela palavrinha que nós
rezamos no dia do sacramento do matrimônio. O ministro que assiste o matrimônio pergunta assim para os noivos: estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar e educá-los na lei de Cristo e da igreja? Vocês lembram disso? Lembram mesmo? Porque o noivo chora, a noiva borra a maquiagem, não é? É uma confusão aquele momento ali, né? Tanto que eu já até melhorei o dizer, porque às vezes ficam assim: amar-te, respeitar-te, a língua embola em uma desgraceira só. Aí eu digo: ó, te amar, te respeitar, tiro do gerúndio, né? Que aí fica amar-te, respeitar-te, aí a promessa vai para o beleléu. Mas essa pergunta, ela é feita para os casais. Repito: estais dispostos? Lembra aí os casados, aquele dia do seu casamento, você escutou o ministro dizer isso: estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, porque não é seu, lhes confiar, e educá-los na lei de Cristo e da igreja? Aí os noivos dizem o quê? Sim. Que é uma beleza, né? Muito, aquele momento purpuroso, né? Sim. A esposa chora, o marido fica sério, né? Damião disse sim bem forte naquele dia, disse com força, né? Sim. Teve um casamento que eu assisti que o sim do moço foi tão forte que quase arrebenta os microfones e as caixas da igreja. Depois ele mesmo se acabou e dá risada. Só não sei se ele se lembra dos porquê que ele deu o sim, não é? Então, já aqui, a igreja, para conferir o sacramento do matrimônio, pergunta se a família que está nascendo está de coração disposto a viver aquilo que é próprio do matrimônio. O bispo não perguntou ao padre se ele estava disposto a receber os filhos, se ele estava disposto a educar os filhos. Senão a gente já tem que parir adoidado. Mas ele perguntou aos noivos. O ministro perguntou aos noivos, seja o diácono, o sacerdote, etc. Pergunta os noivos: estão dispostos? Então, quando você disse sim, você está assumindo a sua missão de educar. Deu para entender, gente? Quem está aqui solteiro e quer casar, levante o braço. Espera aí, vamos de novo, vamos com calma. Padre Gabriel, vamos. Tira uma selfie para você lembrar desse momento. Primeiro eu quero perguntar: quem está aqui solteiro? Solteiro quer dizer, não é viúvo não, viu? É solteiro que não tem marido e o marido não morreu. A senhora não tem ninguém. E a senhora quer mais o que com a idade dessa? Servir a igreja de manhã, de tarde e de noite. A senhora quer namorar ainda, é? Vamos lá, de novo. Quem está solteiro, que eu me esqueci de olhar, mãos. A senhora levante a mão que a senhora está solteira. Os solteiros, cadê? Tem pouca gente, né? E esses solteiros querem casar? São chamados ao matrimônio? Se forem, é para esta missão. Os esposos, não existe um só para o outro. Eu sou seu, você é minha. Enganou-se. Nós somos de Deus. E nós somos de Deus a serviço de Deus. O amor do casal está a serviço do reino de Deus. Quando não sabe disso, aí complica um pouco. É importante, por isso que quando as coisas não vão bem, o esposo e a esposa têm que conversar, orar. Primeiro tem que orar sempre, não é verdade?
e orar quando precisa ainda mais, para lembrar que eu não existo só para mim mesmo e nem só para você. Juntos nós existimos para Deus. E é isso que nos faz santos. É isso que nos faz então educar para a santidade. Deu para entender, minha gente, até aqui? Estou vendo muita gente já pensando em namorar hoje de noite. Misericórdia. Então a missão de educar é compromisso da família. A missão de educar é compromisso da família. Repete comigo. A missão de educar é meu compromisso. É meu compromisso. E a gente deve cuidar disso para não desistir. Quantos pais já desistiram de ensinar os seus filhos a rezar? Você sabe quem ensinou a mim a rezar? Foi meu pai. Botava a gente na cama e ali ele ensinava com minha mãe, Pai Nosso, Ave Maria. Minha mãe chamava Crê Deus Pai. Deve ser uma linguagem espanhola. Creio em Deus Pai, não é? Depois apareceu um tal de São Longuinho, a gente rezava também. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e com o Espírito Santo. Ei, coisa, nunca mais rezei essa reza. Se eu não rezei que sou padre, que dirá tu. Não é? Mas coisas boas a gente aprendeu aonde? Em casa. Eu que fosse tomar banho e não levasse a toalha, não. Que quando eu gritava, mainha, a toalha, meu pai ia com cinto. E dizia para mim assim, sua mãe não é sua empregada. Saia e vá pegar a toalha. Meu pai, eu estou nu, estou nem aí. E se a gente não saísse, a gente saía do mesmo jeito. Ele picava a sola na gente. Eu agradeço demais porque ele fez isso. Olha como eu estou gordinho. Não morri, mas fui educado. Então, como é importante a gente não deixar cair por terra os valores da família, as bênçãos de Deus da família, as práticas da família. Muito católico não reza mais. Espero que não seja você um sem vergonha desse. Não reza na mesa para abençoar os alimentos. A família nem consegue mais se reunir para rezar. Quando vai comer junto, cada um em um canto da casa, com o diabo do celular que virou o talher. E aí, você vai deixar ficar assim? Ou a gente vai com muita educação dizer, nós vamos fazer uma oração. Padre, eu rezo o que reza, inventa. Quem ama é criativo. É verdade. Quer ver uma coisa? A gente aprendeu a falar mal dos outros com quem? Com a gente mesmo. Às vezes para rezar, mas eu não sei rezar. Oxente, eu tenho uma língua ferina para falar de todo mundo. Mas para falar com Deus a má língua não fere? Oxente, está errado esse negócio. É ou não é, minha gente? Não vai me dizer que vocês não falam mal das pessoas. Ó, primeira coisa, se é católico, fala mal do outro. O padre também fala mal. Eu estou falando mal de vocês agora aí. Todo mundo fala mal do outro. Fala ou não fala? Uma língua grande, né? Tem umas que só Jesus na causa. É essa mesma língua que deve usar para a gente dizer, vamos rezar aqui um Pai Nosso. Vamos abençoar a nossa refeição. É a mesma. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vou dizer obrigado, Senhor, que Deus abençoe esta refeição. Ou seja, coisas que fazíamos antes e que precisamos reeducar para não deixar de fazer hoje. Porque tem muita família passando por mais problemas porque colocou a bolsa
em cima do altar. Vocês entenderam? Por isso, com fé, a gente é chamado a educar para viver a vida certa, que tem um nome, a vida feliz, que tem um nome, a vida cristã, que tem outro nome, a vida santa. A vida santa que toda família é chamada a fazer. Estou acabando. Já tem 50 minutos, né? Faltam 10. Por isso, não deixe faltar oração em sua casa. Não deixe faltar a presença de objetos religiosos em sua casa. Crucifixo, a imagem de Nossa Senhora. Ah, padre, mas tem pessoas que não são de outra religião, e aí eu tenho que acolher. Não, você tem que acolher a pessoa, mas a casa é sua. Você bota as coisas de Deus lá. E são as pessoas que também têm que te acolher. A gente tem que acolher todo mundo, mas ninguém quer acolher a gente. A gente tem que respeitar todo mundo, mas ninguém quer respeitar a gente. Dizia outro dia, a cruz tem que tirar dos lugares porque o Estado é laico. Mas tem muita gente fazendo coisa feia com cruz, botando em lugares indevidos, e aí diz que é cultura. Então, cuida da sua casa, coloque objetos sagrados. Aquela Bíblia lá aberta, fecha, porque ganhou poeira. E usa, coloca para rezar, traz para a mesa para ler um versículo do Salmo de hoje, ou do Evangelho, quando for almoçar, quando você tiver tempo, que a vida está corrida, né? Acho que só deixa para o final de semana. Se buscar o batismo para os filhos, chama padrinhos de igreja, católicos, nada padrinhos amigos, que tem dinheiro, que foi meu amigo de infância. Os padrinhos têm que ser cristãos, homens e mulheres que vão ajudar os seus filhos a viver na fé. Cadê meus padrinhos? Nem eu sei. Não vão à igreja. Seria bom que se eles fossem. Não é verdade? Cadê os seus padrinhos? Como você escolheu os padrinhos para os seus filhos? Como você vai educar os padrinhos para ser padrinhos das pessoas que estão próximas de você? Isso é importante e é os pais que devem escolher. Uma coisa importante aqui para terminar, também palavra de São João Paulo II, em um dos documentos que a gente tem na igreja chamado Familiares Consórcio. Muito importante, um dos mais belos documentos da igreja para a família. E São João Paulo II disse assim: olha, o óleo é meu, viu? Olha, uma família tem o poder de transformar o mundo. Repete comigo, uma família tem o poder de transformar o mundo. Está vendo como é importante ser família? E como é importante educar para a santidade a família, para que os nossos frutos levem a gente e os outros para a eternidade. Porque uma família tem o poder de transformar o mundo. Transformar o mundo. E ele continuou dizendo: ó, o futuro da família passa, o futuro da humanidade passa pela família. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tem umas 15 cochilando já, o cansaço do dia. O futuro da humanidade passa pela família. O futuro da humanidade depende de você. Depende de como você vive como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como madrasta, como padrasto, como enteado, como filho, como tio, como tia, como padrinho, como madrinha, como avô, como avó, como comadre, como compadre, e aí vai a família. Como bisavô, bisavó, depende de nós. Ou a gente vive santamente, ou a gente vai vivendo colocando bolsa em cima do altar, que é a nossa família. Deu para entender, meus amados?
A fé não fica fora de moda, viu? Os tempos são outros, mas a fé não fica fora de moda. Então não tenham medo de viver a sua fé. E a sua fé não é a fé que você inventou, não. É a fé de Cristo e da igreja, que sinceramente professamos, né? Sempre que nós renovamos a nossa fé. No credo, no batismo, na vigília pascal, a gente faz a renovação da nossa fé, do nosso batismo, enfim, durante vários momentos durante o ano, isso acontece. Então, a nossa fé não cai de moda. Quem tem que cair de moda é o cão, que fica tentando a gente com a mentalidade do mundo, para que a gente viva como se não fôssemos sagrados. E aí fica empurrando um monte de coisa para a nossa vida e destinhora aquilo que é beleza, que é bonito, que é um ponto de amor do mundo, que é sagrado, que é vocação, que tem a missão de educar. Quanta coisa boa hoje Deus nos ajuda a analisar a nossa vida. Então, sigamos a Cristo, voltemos o nosso olhar para Ele, não fixemos o nosso olhar nas coisas e nem neste mundo, e nem nas modinhas que o mundo ensina. A gente não tem que aprender como viver igual como as televisões ensinam, como as mídias sociais empurram para nós. O nosso modelo se chama Jesus Cristo. As famílias precisam olhar para o alto, não para baixo. Não temos que ter inveja das coisas ruins, não. Nós temos que ter sede das coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Colossenses 3, está lá, né? São Paulo escreveu. As coisas do alto. A família precisa olhar para o alto, voltar a voar como águia, que vai, ó, e não olha para aquelas coisas que querem arruinar a nossa vida e destinhorar o poder sagrado que tem a família. Termino por aqui, que nós estamos numa Santa Missa. E se for para falar de família, eu fico um ano inteiro falando. Mas eu acho que o que deu para partilhar aqui nessa quase uma hora, eu acho que vai valer a pena para você. E se não valer, que o Espírito Santo dê um cascudo bem dado. Amém? Amém. Agradeça a Deus pela sua família. Pode ser aquela família mais torta do planeta, mas foi através dela que Deus te trouxe a este mundo. Foi através dela que Deus te tornou uma pessoa sagrada. Foi através dela que Ele conta com você para educar para a vida correta, santidade, as outras pessoas. Vamos ajudar o mundo a ser melhor? É missão da família. Então comece por você, tá bom? Veja o que é que está precisando e peça a Deus e o Espírito Santo e a Nossa Senhora que ajude. E não deixe para amanhã não, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos viver feliz enquanto a gente tem vida. Quando a gente bater as botas, minha gente, acabou o tempo. Então não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. E Deus quer e pode nos ajudar. Por isso que a igreja existe. Por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Peço perdão pelo tempo, viu? Não pode falar mal do padre que demorou. A gente vai pedir. Certo.